Fé é ver para crer? Tudo bom, amigos? Hoje é essa mensagem. A fé é verdadeira, eu preciso ver para crer? Ou não? A verdade é que Jesus falou, né? Se crerdes, verás a glória de Deus. A fé é crer para depois ver. Vários versículos falam sobre isso. A pessoa que quer ver para crer é igual Tomé. Tomé ele falou, se eu tocar, Jesus apareceu para os discípulos, depois de ressuscitar, estavam os 11, o Tomé não estava. Tomé falou, eu só vou crer se eu tocar no buraco da ferida e no lado dele que foi furado. Aí depois Jesus apareceu, quando eles estavam lá reunidos, né? Aí Tomé estava lá, daí Tomé acreditou. Aí ele chorou, ajoelhou lá, daí ele falou, não seja incrédulo, mas crente, feliz aquele que crer sem ter visto. E a fé é isso, gente. Para você poder andar com Deus, tem que crer e fazer, dar os passos de fé mesmo sem ver. Você vê as pessoas pedindo cura para Jesus, ela chegava adorando primeiro, ela chegava glorificando, ela chegava pedindo, ela chegava crendo, e depois Jesus fazia milagres. Teve 4 homens que colocou um paralítico, subiu pelo telhado porque não tinha lugar para entrar na casa, furou buraco ali e colocou o palha diante dele. A Bíblia fala que Jesus viu a fé. A Bíblia fala assim, fé é impossível agradar a Deus. Né? Jesus, quando foi ressuscitar Lázaro, ele demorou alguns dias para chegar, ele tinha morrido, já tinha 4 dias. Estava enterrado, sepultado lá. Estava no sepulcro, né? Uma rocha colocaram numa caverna lá e tamparam ele lá. As irmãs dele falaram, se eu estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida, né? Aquele que crê e vive nunca morrerá, e aquele que estiver morto, se crê, viverá. Mas ele falou, não te disse crerdes, verás a glória de Deus? Primeiro crê, para depois ver. Os milagres acontecem assim. Jesus falou, vinde a mim, todo que está cansado e oprimido, eu vos aliviarei. Primeiro você vai até Jesus, depois vê os milagres. Às vezes a gente fala, se Deus fizer tal coisa na minha vida, então eu vou fazer para ele tal coisa. Deus dá risada. KKKKK. Por quê? Porque a gente quer que Deus faça para depois para mostrar que ele é real. Até para Gideão. O Gideão falou, se você estiver comigo, faz a lã ficar molhada e o chão seco. Daí fez uma prova com Deus. Deus até... Porque Deus é bom. Até deu ele lá. Depois ele fez o contrário. Mas o certo é você crer e depois ver a glória de Deus. Os discípulos estavam largando Jesus porque Jesus cobrou eles, né, para ter responsabilidade, né, e não buscar ele só pelo pão, mas ter compromisso. Aí muitos discípulos deixou Jesus. E Jesus falou para os outros, né, e vocês, para os 12 lá, vocês vão me largar também? Pedro levantou e falou assim, não, para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Aí Pedro falou assim, nós temos crido e visto que você é filho de Deus. Quando você crê, o milagre vai acontecer. O crer é dar um passo, é tocar na água e o mar se abre. É que nem Pedro. Jesus falou, vem Pedro, andar sobre as águas. E Pedro pisou na água e andou. Depois ele afundou, porque ele olhou para o vento, para a tempestade. Mas a fé, você dá o primeiro passo. Né? Você vai em direção a Jesus. Você faz o que Deus te pede. E depois Deus vai te mostrando os próximos passos. E dentro do que Deus fala, o homem obedece. E o milagre acontece. Então, primeiro, nós fazemos. Né? Tinha alguém que falou, se você é filho de Deus, desce da cruz, para que possamos ver e crer que você... Então, é assim. Outros fariseus falam, se você faça um milagre para a gente poder ver e crer. Deus não vai fazer. Ele falou até o seguinte, Jesus, nenhum sinal será dado a essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Jonas ele foi jogado no mar e apareceu depois numa praia. Como? Um milagre. Ele caiu, Deus colocou uma baleia, um grande peixe, mas deve ser uma baleia. Pegou Jonas, ele ficou no ventre da baleia, orou lá, e depois essa baleia cuspiu lá em Nínive. Olha, até no propósito foi no lugar certo, para pregar o evangelho para aquela cidade. Então o sinal de Jonas é o sinal da morte, tipo, morreu e ressuscitou. E o sinal do Filho do Homem também. Ele morreu e ressuscitou no 3º dia, e está sentado à direita de Deus Pai e hoje reina. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo é possível ao que crê.
Né? A Bíblia fala que pela graça você salvo mediante a fé. Pela fé você se santifica, larga o pecado, larga o mundo, aceita Jesus, muda de vida e entrega-se ao Evangelho. Amém? Então primeiro você dá o passo, obedece, serve, faz. E depois Deus te salva pelo poder da fé, pelo poder de você crer. A Bíblia fala que tem um poder para com que crê. E o Espírito Santo ele respalda a sua fé. Né? Sua fé baseada na palavra que você recebeu, que é Jesus. Obedecendo, praticando a palavra, nascendo de novo, mudando de vida, se arrependendo do pecado. E essa fé te salva. Deus abençoe e compartilhe de pessoas em nome de Jesus.